Sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Eurípides Massanuvo, sediado na cidade de Itaúna, Minas Gerais. Para nós é um prazer, uma imensa alegria estarmos aqui novamente para dar continuidade ao projeto Nos Passos de Emmanuel. Esse projeto ele tem a pretensão de realizar os estudos dos comentários evangélicos de Emmanuel, da coleção Fonte Viva. O livro que estamos estudando é o livro Vinha de Luz, e a questão que estudaremos hoje é a questão de número 90, de coração puro. Para realizar os seus estudos, Emmanuel sempre utiliza uma passagem bíblica. E a passagem utilizada para discorrer sobre esse assunto foi a seguinte: amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Isso está em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Emmanuel vem falando o seguinte: que espíritos levianos, em todas as ocasiões, deram preferência às interpretações maliciosas dos textos sagrados. O amai-vos uns aos outros não escapou ao sistema depreciativo. A esfera superior, entretanto, sempre observa a ironia à conta da ignorância ou infantilidade espiritual das criaturas humanas. A sublime exortação constitui poderosa síntese das teorias de fraternidade. O entendimento e a aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas da Terra. E a quantos experimentam dificuldade para interpretar a recomendação divina, temos o providencial apontamento de Pedro, quando se reporta ao coração puro. Conhecem os homens alguns raios do amor que não passam de réstias fugidias, a luzirem através das muralhas dos interesses egoísticos, porque a maioria das aproximações de criaturas na crosta terrestre inspiram-se em móveis obscuros e mesquinhos, no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro imediatista. O amor a que se refere o Evangelho é antes a divina disposição de seguir com alegria na execução da vontade do Pai, em qualquer região onde permaneçamos. Muita gente afirma que ama, contudo, logo que surjam circunstâncias contra os seus caprichos, passa a detestar. Gestos que aparentavam dedicação convertem-se em atitudes de interesse inferior. Relativamente ao assunto, porém, o apóstolo fornece a nota dominante da lição. Amemo-nos uns aos outros ardentemente, mas guardemos o coração elevado e puro. Então, mais um belíssimo texto do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico, e que nos leva a essa reflexão da nossa missão de reforma íntima, de melhoramento espiritual. E tudo isso está resumido nesse amai-vos uns aos outros. O ensinamento deixado pelo Cristo, o Cristo nessa sua vinda à Terra, ele nos trouxe o amor aí como ensinamento. E aí Emmanuel vem falando que espíritos levianos em todas as regiões deram preferência às interpretações maliciosas dos textos sagrados. E ele fala que quando esses espíritos fazem essa interpretação maliciosa, a espiritualidade superior entende isso ainda como uma ignorância, uma infantilidade espiritual. Não culpa, não julga, porque acredita que daqui a algum tempo esses espíritos que ainda não conseguiram interpretar esse amor trazido pelo Cristo, eles chegarão um dia a despertar essa luz interna e a brotar esse amor jorrado de seus corações. Então, a sublime exortação constitui poderosa síntese de teorias de fraternidade. E ele vem falando mais, ele vem falando que o entendimento e a aplicação do amai-vos. O entendimento e a aplicação do amai-vos é a meta luminosa das lutas da Terra. Ou seja,
Nessa palavra amai-vos, Jesus resumiu a nossa meta de luta aqui na Terra. Devemos envidar todos os nossos esforços, para compreender, para ter esse entendimento e para conseguir aplicar esse amai-vos. E percebemos nós, espíritas, que muitas vezes estudamos, nos debruçamos em cima dos livros e na hora de colocar em prática, nós não conseguimos. E não conseguimos porque nós, apesar dessa leitura, apesar desse estudo, o entendimento ainda não atingiu o nosso coração. Porque quando o entendimento atinge o coração, a gente consegue aplicar o que a gente tem entendido. Se ainda não estamos aplicando, é porque ainda não entendemos o que vem a ser esse amai-vos. E Emmanuel vem falando ainda que conhece os homens alguns raios do amor que não passam de restos fugidias, a luzirem através das muralhas dos interesses egoísticos. E ele fala que a maioria das aproximações aqui das criaturas na Terra, o intuito delas, é um intuito obscuro, mesquinho, no terreno dos prazeres fáceis ou das associações que se dirigem para o lucro. O amor que se refere ao Evangelho é antes a divina disposição de servir com alegria, a execução da vontade do Pai em qualquer região onde permaneçamos. E esse em qualquer região não é região apenas um espaço físico, é aquela região em que a gente encontra ou na alegria ou no sofrimento, ou quando a gente está numa situação mais favorável ou naquela situação extremamente difícil. É a gente, em qualquer ocasião, servimos aí a vontade e os desígnios do Pai. E aí ele vem falando que muita gente ama, contudo, logo que surgem circunstâncias contra os caprichos, ou seja, quando algum conflito de interesse bate, essa pessoa passa a detestar. Antes, talvez numa convivência, gestos que aparentavam dedicação convertem-se em atitude de interesse inferior. Então, relativamente ao assunto, Emmanuel nos diz que o apóstolo Paulo fornece a nota dominante da lição. Amemo-nos uns aos outros ardentemente, mas guardemos o coração elevado e puro. Então, aqui, Jesus trouxe para nós a meta luminosa das nossas lutas terrestres, que é entender e aplicar o amai-vos. E o apóstolo Paulo complementou aqui, que é manter, para a gente conseguir atingir essa meta, nós devemos manter o coração elevado e puro. Que guardemos essa mensagem no coração, que nos esforcemos para entendê-la e nos esforcemos mais ainda para colocar em prática. Que fiquemos todos em paz. Que assim seja.